Tem algo para acontecer na sua vida. Por mais que você tente ser otimista, às vezes você se pega pensando naquelas imagens mentais negativas. Eu quero que aconteça o melhor, mas sempre que eu fecho os olhos e eu penso naquela situação, a imagem mental que vem, o desenho, a foto daquela situação que vem, é sempre uma coisa ruim, uma coisa negativa, são imagens mentais negativas. Qual o principal problema dessas imagens mentais negativas? Elas te geram emoções negativas. E aí, quando você vincula essas imagens imaginárias com sentimentos reais de negatividade que você gerou, e esse sentimento real o seu corpo entende. E aí você começa a realimentar aquelas imagens mentais negativas. E quando pensa que não, a situação ainda nem aconteceu e você já gerou várias emoções ruins frente àquela situação. Isso já aconteceu com você? É o que eu vou falar na aula de hoje. Como controlar as imagens mentais negativas? Essas imagens mentais, o principal problema são essas emoções reais que imagens imaginárias geram em você. E aí todo o seu contexto parece conspirar para aquilo se materializar. Já parou para pensar nisso? É o que a gente vai tratar na aula de hoje, é um ponto que a programação neurolinguística, que é um assunto que eu estou estudando, trata com muita ênfase e começa a te explicar como resolver esse problema, como eu posso substituir aquelas imagens mentais negativas por imagens mentais que fortaleçam o processo, que me ajudem a me colocar mais próximo daquilo que eu realmente quero, ou seja, tentar ser um pouco mais otimista frente às situações que virão. Como eu faço isso? Tem como fazer isso? É possível eu trabalhar essas imagens de forma que, ao longo do tempo, e sempre lembrando que nós nunca trazemos aqui passes de mágica, e sim processos que vão te ajudar a construir isso. Nós temos degraus para serem trilhados até eu conseguir chegar nos patamares que eu quero, mas que existe sim um processo para eu controlar essas imagens mentais. Esse é o ponto da aula de hoje, é o que nós vamos trazer para começar a trabalhar esse item, beleza? Acompanhe aqui comigo, vamos para o quadro. Como controlar as suas imagens mentais negativas. Por mais que você não perceba, as suas imagens mentais te controlam. Ao contrário do que geralmente a gente pensa. Nossa, eu estou pensando de forma negativa. O ciclo faz um pouco ao contrário sem que você perceba. Você gera a imagem mental negativa e essa imagem mental é que te faz pensar de forma negativa. Você precisa aprender a controlar as imagens mentais ou elas controlam você. Você entende que se não é você que está gerando as imagens que estão dentro da sua cabeça, de alguma forma essas imagens mentais estão te controlando? Porque se elas geram, lembra que eu falei no início da aula, se elas geram emoções reais e essas emoções seu corpo sente e gera, materializa a realidade na sua vida, se você não controla ela, elas te controlam, porque elas geram emoções reais em você e essas emoções reais, obviamente, geram muitos impactos, geram mais pensamentos, geram ansiedade, geram coisas que geralmente não são boas na nossa vida. E aí eu trouxe uma frase do Richard Blender, que é um dos criadores da PNL. Para problemas imaginários, nós precisamos de soluções imaginárias, ou seja, é possível você controlar o processo dentro da sua cabeça. Essas imagens mentais, elas estão dentro da minha cabeça. Então, se eu tenho um problema imaginário, ou seja, esse problema não é real, existe como eu resolver isso também de forma imaginária. E nós vamos trazer ao longo da aula alguns exemplos práticos de como eu posso executar isso no meu dia a dia. Um dos exemplos que eu escolhi trazer é o tema que eu falo muito aqui no canal, que é sobre falar em público. Medo de falar em público, quando a pessoa tem essa limitação, uma resistência, algo geralmente de critério emocional. Olha como faz sentido. Se eu gero uma imagem mental negativa sobre falar em público, isso vai gerar uma emoção negativa. Essa emoção negativa vai gerar alguma reação no meu corpo. Quando você está alegre, você fica eufórico. Quando você está triste, você fica abatido.
Então, o pensamento gera uma emoção e essa emoção gera uma consequência real no seu corpo. Vai te gerar um descontrole, uma forma não legal de estar dominando aquela situação. Então, por exemplo, o medo de falar em público gera uma imagem mental de você falhando em público. Essa imagem de falhar gera uma imagem de emoção. E essa imagem de emoção, essa o seu cérebro grava. E sempre que você pensar nessa imagem de você falhando, ou você dando dificuldade para falar em público, dando branco, esquecendo o que vai falar, qualquer que seja a emoção que você sinta, ela vai criar o vínculo entre você falhar em público e essa emoção que você sentiu. Seja uma emoção de descontrole, de branco, de mão suando, tem N reações que podem acontecer, N formas de você falhar em público. E esse falhar em público te gera, quando você falha, você tem a imagem real daquela imagem imaginária, e isso vai ser sempre realimentado quando você pensar na situação. É por isso que tem pessoas que ficam nervosas só de pensar, olha, daqui uma semana eu vou ter que apresentar um trabalho na escola, vou ter que apresentar um trabalho na faculdade, vou ter que apresentar um projeto no trabalho. Só de imaginar aquela situação, você sente agora a emoção. Imagens mentais negativas geram emoções reais no seu corpo. Como que a gente sabe disso? Porque quando as imagens mentais também são positivas, quando você lembra de um acontecimento importante, o nascimento de um filho, casamento, a emoção que gera é positiva. Então, se seu corpo responde para imagens mentais positivas, ele também responde para imagens mentais negativas. E geralmente as negativas são bem mais poderosas, porque nós lembramos com mais frequência. Na prática, você alimenta esses pensamentos que geram cada vez mais esse tipo de emoção. Isso, obviamente, vai te colocando numa predisposição para gerar mais esse tipo de pensamento. Por quê? Porque seu corpo acostuma com essa frequência, com essa química emocional. Sempre que você tem uma reação, seu corpo registra esse tipo de reação. Essa reação, ao longo do tempo, você vai construindo bases para confirmar para o seu cérebro que essa é o tipo de emoção, o tipo de imagem mental que você está acostumado. Então, ao longo do tempo, ele começa a produzir aquilo que ele está acostumado a fazer, entendeu? Vai virando um ciclo, vai virando um processo que se realimenta. Aqui, a minha sugestão, eu já trouxe em várias aulas do canal. Se você olhar aí, tem muitas aulas falando do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza. Esse livro é um livro muito bom, que trouxe um conceito de física quântica que eu gostei muito, comecei a aplicar e ele faz sentido. Ele começa a te explicar como algumas coisas acontecem na sua vida. E aí vem aquela grande questão. Como que eu posso criar um processo quântico, que é o próximo tópico que nós vamos falar aqui? Qual a grande vantagem dos processos de física quântica, independente se você acredita ou não? A principal ponto disso é que, independente se você sabe como que a física quântica funciona ou não, se você acredita ou não, se você acha que faz sentido ou não, o principal pilar é que você pode. O processo vai ocorrer todo de forma interna, então você pode tentar fazer, não precisa falar para ninguém que está fazendo, e precisa ver se dá, e pode atestar por você mesmo se dá resultado ou não, se faz diferença ou não. Obviamente, se faz resultado, se me dá resultado, eu vou querer mais disso, eu faço mais disso, se não dá resultado, eu deixo para lá. Qual um dos grandes segredos que eu trouxe em várias aulas, quando a gente estava falando sobre o livro? A persistência, é o fazer, é o executar, que vai, ao longo do tempo, trazendo os resultados que você precisa. Como que eu crio um processo quântico? Imagina qualquer pilar da sua vida. Qualquer situação,
qualquer forma de reagir. Vamos pensar do exemplo que eu estou trazendo aqui, que é o medo de falar em público. Qual é a foto atual? Como a situação acontece de verdade com você? É só você se lembrar daquela situação. Eu tô branco, eu tenho insegurança quando eu vou falar, eu tenho medo das pessoas rirem, eu tenho vários traumas emocionais que acontecem naquele momento. Só um ponto aqui, nessa foto do como é, eu tenho um treinamento básico de comunicação em público para te ajudar a desenvolver essa comunicação do dia a dia. Como falar melhor, como no caixa do supermercado, na fila do banco, na faculdade, na escola, no projeto do trabalho. Existe técnica que você pode se desenvolver para melhorar essa comunicação da vida real, essa comunicação do dia a dia, essa comunicação em que você realmente tem dificuldade e que ela pode te trazer ganhos reais. Ou seja, se você apresentar um trabalho melhor na faculdade, no seu curso técnico, apresentar melhor um projeto no seu trabalho, isso te traz ganhos reais. É essa comunicação da vida real que eu quero te ajudar a desenvolver. Se você tem dificuldade nessa área, se precisa de ajuda, se quer conhecer meu método, como que eu posso te ajudar a fazer isso, tem um link aí na descrição, onde eu te dou uma aula te explicando como o método funciona, como eu aplico o processo e como eu posso te ajudar. Se faz sentido para você, clica no link aí. O processo quântico é essa pegada de como é a foto atual e você vai criar, e lembra que eu falei no início do tópico, esse processo acontece todo dentro da sua cabeça. Você vai criar uma foto de como deveria ser. Beleza, eu dou branco quando eu vou falar em público. Como deveria ser? Deveria ser, cara, eu não dar branco. O que aconteceria se eu não desse aquele branco? Se eu não ficasse nervoso, minha mão não suasse? Cara, uma apresentação bacana, de ideias encadeadas, eu faço introdução, depois o meio da ideia, depois o final, depois faço um fechamento legal. Essa seria uma foto legal. Então você vai ter claro na sua mente essas duas fotos, como é e como deveria ser. Você vai começar a trocar a resposta. E aí trocar a resposta é pensar o seguinte, olha, e aqui o pulo do gato. Quando a gente fala de trocar a resposta, a pessoa pensa assim, olha, eu imaginei que eu vou dar um branco. E aí, como deveria ser, eu não dar branco. Existe técnica para isso, não dar branco. Você tem ferramentas para poder garantir que você não vai dar branco. E mesmo que se der o branco, você consiga avançar na sua apresentação, você consiga entregar a mensagem. Então, naquela foto que eu entreguei a mensagem, por exemplo, seja um papel no meu bolso que eu vou ler que garante a entrega da mensagem, eu vou trocar a resposta. Quando meu cérebro pensar nessa primeira possibilidade, eu vou tirar essa primeira possibilidade e vou trazer a segunda, onde eu entrego aquilo que eu queria. Renner, mas e se mesmo fazendo o processo na mente, na hora de eu falar, acontecer de novo, eu ficar nervoso, a ansiedade me controlar, como é que isso funciona? E aí você tem duas formas de encarar. E aí a primeira é a que mais acontece, e as pessoas desistem justamente nesse ponto. Eu me preparei, chegou no momento que aconteceu a situação, não deu certo, aconteceu de novo, então isso aqui não funciona, eu falhei. Esse processo de troca da resposta, de como você responde àquela situação, seu cérebro não entende se a troca foi feita no momento ou se ela foi feita posterior. Qual a melhor forma de você começar? Viveu a situação, não saiu como você planejou. Depois, mesmo que na sua casa, no seu quarto, você executa a ação que deveria ter sido feita no momento. Fazendo essa substituição, com o tempo, você vai ter o processo de troca da resposta. Do seu como vai passar a ser o seu como deveria ser. Então, a troca da resposta vai acontecer em 3 fases. Na primeira fase, eu tenho a intenção de trocar a resposta, mas eu não consigo, que é aqui um dos grandes problemas. Eu já decidi, olha, eu fiz o exercício que o Renner falou, eu já sei que eu fico nervoso para falar em público e eu já imaginei
que eu não vou ficar nervoso. Porém, e aí beleza, eu tenho a intenção de trocar a resposta. Só que na situação real, quando ela acontece, eu não consigo trocar, acontece de novo. Essa é a primeira fase, é normal, é assim que o processo funciona. Não, não tem garantia que você vai planejar e vai executar. O que a maioria das pessoas não entende? Você se treinou na resposta errada. Então vai ter um tempo de treino na resposta certa. Na segunda fase, você vai ter a intenção de trocar a resposta e vai fazer a troca posteriormente. E aqui é o seu principal problema. Aqui tem muito tabu aqui. Por quê? Ah, não, eu quero trocar, mas a situação aconteceu e eu não consegui trocar, não consegui entregar o melhor resultado. E que a maioria das pessoas pensa, ah, eu sou assim mesmo. Ah, esse é meu jeito. Ah, eu não consigo falar em público. Ah, isso não tem como melhorar. E aí para. Ou seja, você tem a intenção de trocar e não conseguiu. Você tem a intenção de trocar e fez a troca posterior. Igual eu te falei. Você quer, quando você vai ter um diálogo com uma pessoa que você não se dá muito bem, você fala, cara, mas eu precisava melhorar isso, que eu preciso melhorar as minhas relações interpessoais. Então, quando eu for conversar com aquela pessoa, eu vou manter a calma. Aí você vai conversar com a pessoa e você não mantém a calma. Você explode, tem a reação trivial que você sempre tem. Essa é a primeira fase, você não consegue controlar. Você está ciente, você está consciente do processo, mas você não consegue controlar o processo. Na segunda fase, você vai falar, olha, então beleza, eu vou, quando a pessoa falar, eu não vou estourar. Você encontra a pessoa, vocês vão conversar, a conversa começa a se desenrolar, você estoura de novo. Você fala, tá vendo? Não consigo controlar. O que você vai fazer? Posteriormente a isso, e aí posteriormente o que eu estou falando é o seguinte, você vai voltar na pessoa no dia seguinte e falar, fulana, Maria, ontem nós conversamos, eu não queria ter agido daquela forma com você, a forma certa de eu ter reagido era essa e essa, vai fazer posterior, isso. Renner, mas não mudou a primeira situação, mas eu te garanto que vai influenciar a terceira. Porque a primeira não foi legal, você cria uma segunda, que é uma entrega posterior da troca. Ó, a forma melhor de eu ter reagido com você era essa e essa e essa. Você está treinando a sua mente, você está de frente à pessoa, mesmo que posteriormente, mesmo que você ache que não vai dar resultado, você está treinando a sua mente para isso. Na terceira fase, você vai conseguir identificar a situação, falar, olha, na última vez, a hora que ela falou isso, a hora que a conversa chegou em tal ponto, eu, eu tive o mesmo comportamento padrão. Na terceira fase, você vai começar a identificar os gatilhos. Ela começou a falar, olha, se a nossa conversa continuar dessa forma aí, vai terminar como daquela primeira vez. E dessa vez eu quero que seja diferente. E aí você muda a abordagem. Está entendendo que é um processo, essa troca da resposta? Você tem várias formas de chegar na resposta padrão trocada que você quer, a melhor resposta, mas por caminhos diferentes. Eu acho que aqui é que é o grande problema. A maioria das pessoas acha que não conseguir fazer aquilo que você planejou fazer uma coisa de uma forma melhor. Da primeira vez que você não faz, a pessoa acha que é o fim do mundo, que aquilo define como ela é. Então, por isso que você precisa fazer o como deveria ser até se tornar o como é, ou seja, tornar a sua identidade, quem você é. É um processo de modelagem por substituição de comportamento. Isso aí, estudando esse tema, eu já apliquei essa forma, esse processo na minha vida várias vezes, de ir mudando esse comportamento, mas dessa forma processual. E aí descobri que na teoria cognitiva comportamental tem um nome para isso. É a modelagem por substituição de comportamento. Ou seja, você vai criando um eu ideal e vai mudando a forma como você responde às situações. Como é a vida real? A vida real é como se você fosse o garotinho aqui, ó, do beisebol. Ela te manda várias situações de uma vez, várias situações que você gostaria de mudar. E aí, a gente quer fazer esse processo de modelagem comportamental de uma vez.
é bater todas as bolas de forma perfeita. E como é o processo que você aprendeu? Pega uma situação, treina, 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 até acertar. Então, cada situação que a vida te dá, elas são oportunidades de você ir aferindo, melhorando essa tacada. Você conseguir ter perfeição, mas são várias vezes que você vai fazer e vai errar até conseguir acertar a primeira. E depois que acertar a primeira, você ainda pode acontecer de você errar de novo, não tem problema. Continue até acertar. Mas a minha sugestão é, pegue uma situação por vez, pegue uma coisa por vez. Pegue esse ponto, seu trabalho. Quando você pegar a prática de trabalhar um ponto por vez, você vai perceber que é mais fácil ir controlando o processo. E para encerrar a aula de hoje, eu quero fazer uma recapitulação, uma revisão de tudo que a gente viu. Você gera várias imagens mentais negativas dentro da sua cabeça. Então, problema imaginário, solução imaginária. Você vai começar a criar fotos de como é a situação e como ela deveria ser. Numa primeira fase, mesmo sabendo como deveria ser, você não consegue, você tem a intenção consciente de entregar um resultado diferente, mas não consegue. Numa segunda fase, você tem a intenção consciente de mudar aquele cenário e você vai fazer de forma posterior, você vai fazer de forma imaginária. Então, por exemplo, na situação de falar em público, mesmo que tenha acontecido, você vai fazer a resposta imaginária do como deveria ser. Eu trouxe o exemplo da conversa com qualquer pessoa que você tenha divergência, você vai posteriormente voltar lá, refazer a conversa com ela mais calmo, vai mudar a resposta, que é um treino para, com certeza, numa terceira situação, quando gerar os gatilhos daquilo que descontrola, quando você identificar o processo, foi aqui nesse momento que aquela pessoa me descontrolou da última vez. Aqui eu vou começar a colocar o como deveria ser. Falar com mais clareza, encerrar a conversa. Olha, se a gente continuar a conversa aqui, eu vou perder a cabeça, nós não vamos conseguir conversar. Então, obrigado por hoje, a gente fala amanhã. Você já mudou a resposta. Eu acho que aí é um dos grandes ganhos desse processo de como controlar essas imagens negativas na sua cabeça. Se você gostou da aula de hoje, comenta aqui embaixo para mim o que você achou, se ficou alguma dúvida, se você tem algum ponto aí que na prática, onde é que o seu processo trava, deixa aqui embaixo para mim, eu vou tentar te ajudar com mais conteúdos como esse. Falou? Muito obrigado, até a próxima.